Vamos voltando, tentando falar com a Dani. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Deu certo. Menina do céu, eu não queria confessar que eu sou marinheira de primeira viagem, mas tivemos tantos problemas tecnológicos aqui e eu Ai, tinha. mas tá ótimo, Dani, tá ótimo. É sempre assim, né? Sempre tem a primeira vez, mas sempre dá certo também. Tá bom, Tudo acaba dando certo, tudo bem? tudo. Eu vou só posicionar melhor meu celular para eu ficar mais tranquila nesse bate-papo, porque eu tinha preparado, eu achava que dava para fazer pelo computador, mas não deu muito certo. Agora a gente vai fazer uma Tem que ser pelo gambiarra aqui, né, celular. colegas? Para a gente começar esse bate-papo, que eu tô louca para falar com vocês, né? Boa tarde, Clarice. Oi, boa tarde, Opa. Dani. Obrigada por aceitar o convite. A gente fica muito feliz por isso. E nós, da Comissão de Direito Notarial e Registral aqui da Sexta Subseção da OAB, ficamos muito gratos por você poder conversar um pouquinho com a gente através do nosso projeto, atuando no extrajudicial, a gente poder conversar um pouquinho sobre a uso capião, né? Esse importante instrumento para regularizar imóveis, que a gente sabe que não só na nossa região, mas em todo o país, né? Nós temos muitos imóveis irregulares. Então, dentre as formas de regularização está a uso capião. Sim. Agradecemos então a Daniele Bueno, ela que é tabeliã e registradora nos municípios aqui de Santa Carmen e de Sinop, né, Dani? Isso. Bom, como não temos assim muito tempo e já perdemos um pouquinho, né? Já vou começar logo essa conversa porque é um tema fascinante, é um tema que é, eu acho que vai ajudar muito também a advocacia, né? Porque nós temos um provimento aqui no Mato Grosso, né, de meados do ano passado, da corregedoria, que depois eu vou passar o número, do qual, assim, sanou muitas dúvidas e que possibilita uma maior segurança, né, por parte tanto do notas como do registrador de imóveis. Então, assim, como eu gosto de falar pouco, né? Então eu já vou começar falando aí sobre a uso capião, tá? É um bate-papo para não ficar pesado, porque são muitos artigos. Eu vou passar a legislação, vou falar um pouquinho então do histórico da uso capião. Bom, nós temos a uso capião no Brasil já desde o Código de 1916. Porém, a grande inovação, né, eu acho, nesse instituto, foi com o Código de Processo Civil de 2015, que acrescentou um artigo, né, 216, à Lei de Registros Públicos e também possibilitou a uso capião extrajudicial. Alguns falavam administrativo, por se tratar de um procedimento administrativo, mas a maioria chama de uso capião extrajudicial. Só que esse uso capião extrajudicial, ele nasceu um pouco com probleminha. Por quê? Se exigia que os confrontantes, né, fossem intimados, se não assinassem a planta e o memorial descritivo, depois eu volto, tá, gente, explicando bem certinho. Eles deveriam ser notificados e, caso houvesse silêncio, né, não poderia prosseguir o procedimento extrajudicial. Posteriormente, nós tivemos, só voltando aqui a minha fala, pegando um gancho, né, e fazendo, enaltecendo o trabalho dos cartórios. Por que eu falei que para os advogados são muito importantes? Hoje, no Brasil, existem pelo menos 12 milhões de imóveis não regulares, né, não regularizados. Então, é um nicho aí para a advocacia. Lembrando que é indispensável, né, o advogado para o procedimento de uso capião.
Então, como eu falei com você numa conversa, né? O procedimento de uso capião, gente, começa, não é no tabelionato de notas com a ata notarial, e sim com os advogados, né? Então, a preparação tem que estar aí com vocês, né? Que são ótimos, que levam aí os direitos, né? A nosso conhecimento, porque o cartório não age de ofício, tudo depende de requerimento, né? A gente não sai aí promovendo o capião. Exato. Então, começa com o advogado. E aí, voltando lá nas histórias das leis, né? Em 2017, em 11 de julho de 2017, com a Lei 13.465, eu gosto de falar nome de lei, gente, porque número eu sou péssima. Mas só para a gente se situar no tempo. Então, em meados de 2017, tivemos a lei de regularização fundiária, né? E incluiu aí para o uso capião, né, uma possibilidade dele acontecer dentro do extrajudicial. Por quê? Hoje se tem entendimento que, na ausência de manifestação, tanto das partes, né, dos proprietários que estavam lá na matrícula, quanto dos confinantes, a ausência de manifestação, o silêncio é como concordância, né? Então, hoje nós conseguimos concluir procedimentos de uso capião, né? Porque antes não tinha essa possibilidade, mesmo que fosse por edital, não dava prosseguimento, porque deveria ter a concordância, certo? E o uso capião, ele veio, né, para o extra, como veio também o divórcio consensual, né, o inventário agora até mesmo com menores, por um fenômeno que vem acontecendo no Brasil, né, e que eu sou super a favor, que é a extrajudicialização. Alguns chamam de desjudicialização, né? É mais comum, mas hoje vamos enaltecer aí o extrajudicial, que vem fazendo um papel brilhante no Brasil. Nós temos o cartório em números, que se você colocar no Google, você vê a possibilidade, o leque para atuar, você vê os números. E ali eu achei até engraçado, Clarice, que com relação ao uso capião, ela cita até a diminuição de fases e quanto tempo aproximado leva na via judicial o processo e o procedimento, que eu já vou falar mais para frente. Mas então, o que acontece? É um instituto que agora, né, nós temos mais legislação para embasar aí, principalmente por parte do registrador de imóveis, que é ele, né, que tem a caneta, ele que tem a responsabilidade também, né? Então, assim, é um instituto que aqui em Sinop eu até tomei a liberdade, entrei em contato com o cartório, o registro de imóveis, doutora Cida Aparecida, e fui informada de que nós temos quase 80 usucapião, procedimento finalizado, né? E tudo isso veio mais a partir de 2022, porque desde quando ela entrou, então a gente tem essa base e justamente pela essa questão da legislação, que cada dia mais ele foi vendo a nossa necessidade também de processar esse procedimento, né, que não é judicial, gente, se faz nos cartórios, mas tinha muita lacuna, né, na lei. Então veio também o provimento 65 em 2017, dezembro de 2017, um procedimento, um provimento do Conselho Nacional de Justiça, em que esclareceu vários pontos, né? Até me recordo que em 2018 eu lavrei minha primeira ata de uso capião no Nordeste, em Pernambuco, e, na oportunidade, eu também era registradora de imóveis. Então, eu lavrei a ata e registrei a uso capião. Porém, gente, isso não é comum. Por que muita gente não sabe? Até mesmo advogados. A uso capião, ela possui duas fases no extrajudicial.
Uma que se inicia no tabelionato de notas, né? Que aqui em Sinop temos o segundo ofício. E em Santa Carmen, como respondo por Santa Carmen, o cartório de notas de Santa Carmen. Então, o advogado recebeu o cliente contou a história toda para ele. O advogado vai analisar, né, se cabe a uso capião. Porque, gente, uma coisa importante falar. A uso capião, ela é um procedimento de última ratio. Não é a primeira. O Não que é eu a via tenho ordinária, né? não é a primeira solução, né? Então, como eu disse, vem um aperfeiçoamento da uso capião até lá na lei de REURB, que é uma lei de regularização fundiária. Hoje nós temos também o Instituto da Adjudicação Compulsória Administrativa, né, dentro do cartório extrajudicial. Exato. Então, a uso capião, porque eu tenho ouvido de muito advogado, né, e também em cursos onde advogados dão os cursos, né? Que a uso capião serve para tudo. É praxe, né? Como É se fosse a assim, vamos de solução. uso capião, até porque temos, né, aquela questão da Não pagamento originária, de aquisição TV. originária, né? Que mais para frente eu vou falar um pouquinho. Então, assim, não é, gente. Nós temos outros institutos. Aqui em Sinop, tô falando bastante da minha região, porque o tema da live, né, e eu acho que também é voltado bastante para advogados aqui da nossa região. Então, Sinop, a registradora de imóveis, ela é muito criteriosa, tá? Então, a gente já teve conversas, né, reuniões entre o tabelião de notas, que lavra a ata notarial, que é um documento necessário, indispensável para o procedimento. E depois, todo o procedimento, todos os documentos, juntamente com a ata, o advogado vai montar como se fosse um processinho e vai protocolar no registro de imóveis, tá? O registro de imóveis, segundo eu quero passar para vocês, quem estiver anotando, é muito importante isso. Agora, a legislação mesmo atual, tá? Eu tô dando uma volta aqui, né? Espero que não esteja muito rápido. Então, vamos voltar lá. 2017, provimento 65. Para vocês não se assustarem como eu me assustei. Entrei no CNJ para ver o provimento, né? E está lá, revogado. Porém, gente, hoje, então, eu vou falar o mais atual para vocês, o fresquinho, né? Nós temos o Código Nacional de Normas, que é o provimento 149 do CNJ, tá? O provimento 149 do CNJ, se eu não me engano, eu não tô com a data aqui, mas saiu meados do ano passado, agosto de 2023. Uhum. 24 de agosto ele é. Isso. E esse procedimento, gente, é só vocês pegarem lá, a partir do artigo 398, tá? Aqui tá regulamentado todo o procedimento de uso capião. Gente, eu queria até pedir desculpa para vocês, mas eu não vou entrar na parte do direito material, porque nós temos inúmeras espécies ou modalidades de uso capião, né? A doutrina traz aí, eu até me espantei quando ouvi em uma live que temos 36 espécies, eu conheço, não são todas essas, mas a doutrina adora, né? Mas temos a Constituição tratando de uso capião, temos, né, o Código Civil, temos outras leis. Então, eu não vou entrar na questão da uso capião em si, material, prazos, né? Porém, o que a gente tem que ter em mente? A uso capião é uma aquisição da propriedade por uma prescrição aquisitiva. Resumindo, sem juridiquês, né? O que é uso capião? É a conclusão do prazo, do tempo que a lei traz, porém, a posse deve ser mansa e pacífica e ininterrupta. Então, gente, e o principal, quem está na posse tem que ter ânimos de dono, né? Ânimos domini.
Então, o que que acontece? Muita gente se assustou, né? Quando eu comecei a falar da uso capião com uma empolgação, e eu conheço, até meu pai tinha sítio, essas coisas, e fala assim: nossa, doutora, mas agora tá muito fácil. Qualquer um que estiver lá na posse pode ir lá e pedir a uso capião? Não, gente, não é tão simples assim. Como eu disse, primeiro passo, ache, né, contrate um advogado da sua confiança, né? Porque não é um procedimento, é só um procedimento que a gente trouxe do judicial para o extra, né? Para ser mais eficaz e mais rápido, porém tem a mesma segurança, tem a mesma questão das provas, né? Tudo analisado com muito rigor. É muita responsabilidade você dizer que aquela pessoa é proprietária de um bem, né? Então, assim, nós temos no provimento 149, do artigo 398 até o artigo 423. Então, não vou ler artigo com vocês, né? Gostaria de passar a minha parte prática, minha experiência e dos pontos que eu acho mais relevantes. Então, Perfeito. voltando lá à historinha. Procurei meu advogado, contei toda a história. Doutora, adquiri essa terra, mas por contrato verbal, lá em 2000, e eu queria saber do tal do uso campeão, né? Que alguns meus clientes chegam uso campeão. Exato. Então, o que que acontece, gente? O cartório também, né, está de portas abertas para qualquer dúvida, né, de cliente, mas eu sempre aconselho a procurar um advogado antes, né? Então, o que que acontece? Eles chegam e o advogado, ele vai começar o procedimento como? Fazendo um requerimento. Para quem? Para o tabelionato de notas, tá? Há uma discussão, Clarice, no Brasil inteiro, né? Como eu digo, há ainda muitos pontos em que o requerimento poderia ser simples. Venho requerer a lavratura da ata notarial. Porque o cartório de notas, gente, ele vai em loco, não é obrigatório, mas todas as atas, se não for, porque no Mato Grosso exige que seja a tabeliã ou a substituta. No meu caso, fui em alguns, mas não dou conta, né, de acompanhar, porque tenho outras atribuições. Então, o que que acontece? O advogado pediria num simples requerimento. Porém, eu estou falando para vocês, colegas advogados, da prática no município de Sinop, Santa Carmen. O que que acontece? A registradora e registradores, eu também fui registradora, quanto mais completa chegar essa ata notarial, essa ata tem fé pública. Quanto mais documentos a gente conseguir para montar essa ata, melhor. Eu falo para os advogados, meus colaboradores, doutor, não é necessário o requerimento completo, com todos os requisitos do 398, do 400, que depois a gente vai passar. Mas, quanto mais requisitos, a registradora de imóveis, ela se sente mais segura. Porque, inclusive, a registradora de imóveis, mesmo a gente, eu como tabeliã, indo lá, em loco, entrevistando testemunhas, que muitas das vezes a gente faz entrevista lá em loco, principalmente se é urbano. Quem que a gente vai pegar como testemunha? Não é o parente, né? Não, é o vizinho. Desde quando mora aqui? Não, não, não. Então, essas são as questões práticas, né? Então, eu sempre falo para os advogados, quanto mais documentos tivermos para montar a ata, melhor. E agora eu vou contar um caso prático. Voltando lá em 2018, quando tinha um cartório que era ofício único, ou seja, eu era tabeliã e registradora. Eu, como tabeliã, recebi um cliente, o advogado morava em Recife, e pedindo para lavrar a ata, me contou toda a história e tal. E eu questionei ele de alguns documentos, né, para já ir adiantando e dando uma análise, já que eu iria ser também a registradora de imóveis, atuar. E aí, Clarice, o que que aconteceu? Ele me contou uma história e tal, marcamos a ata.
E na época eu não pedi, né? Ele, me enrolou com as certidões, depois eu trago. Doutor, e como só era ata, é o primeiro ato, né? É. Eu fui. Chegando lá, era um imóvel rural, um sítio bem pequenininho. O vizinho tava tomando café lá fora com a família inteira. A hora que eu cheguei e que eu bati palma, esse homem veio com uma enxada para falar comigo, falando que não, que já tinha ação judicial, demarcatória, e eles estavam brigando pela cerca, sabe, um pedacinho há Um anos. E pedacinho. olha só, e nenhum dos dois conseguiam regularizar. E aí, por que eu falo isso? Se a gente pede já a documentação preparatória ali, a gente já fala, olha, nesse caso aqui, eu acho que não vai dar registro, né? Porque vai ser analisado, eu atesto a posse. O meu serviço é ir lá, verificar o maior dado possível quanto à posse, né? Os Não vale, requisitos dela, gente. né, vão ser comprovados por documentos. Então, assim, também é importante falar que o provimento, ele veda só com a declaração do possuidor. Por isso que às vezes alguém fala, doutora, mas precisa de testemunha? Precisa, né? Então, assim, outro detalhe, gente, a testemunha às vezes não tá lá no momento, né? Ou numa zona rural enorme, você tem que andar. O que o advogado pode fazer? Ele pode pegar em documento apartado, né? De preferência, gente, o provimento, vocês vão ver que fala documento particular, né? Ou público, ou com firma reconhecida. Eu conversei com a minha tabeliã, né? Com a minha registradora de imóveis. Além da firma reconhecida, ela falou, Dani, pede para que seja por autenticidade. Por quê? Tem a diferença, né? Firma reconhecida por semelhança, aonde a testemunha assina lá, você vai no cartório que ela tem cartão de firma e reconhece. Agora, por autenticidade, o negócio fica mais embaixo. E no Mato Grosso, um detalhe, tem que ser por autenticidade, porque tudo que envolve o imóvel é por autenticidade. Então, o advogado tem que pegar, se for pegar a declaração das testemunhas em apartado, confirma reconhecida por autenticidade. Vamos colher a assinatura. Quando eu colho, né, a assinatura, no momento da ata, eu faço a entrevista com a testemunha. Foi até um questionamento seu. Para facilitar, porque a gente não vai lá com o computador e lavra a ata na hora, né? A gente vai, colhe as informações, chega no cartório e lavra. Então, para facilitar, como nós temos fé pública, né? A tabeliã tem fé pública e a substituta, nós descrevemos o testemunho. Gente, tudo isso sob pena de responsabilidade civil e criminal, tá? Por isso que eu digo, não é tão simples assim. Não virou, tudo é uso capião, né? Temos os pressupostos, temos os requisitos. Então, assim, não deu para colher lá, quem que assina a ata? O advogado e o requerente, no mínimo. Voltando, gente, indispensável a presença do advogado, tá? Desde o requerimento para a ata de uso capião, fala o provimento. Era uma dúvida nossa, tá? O advogado só na hora do registro ou para pedir a ata? Não, já até desde a ata, tá? Para acompanhar. Até porque ele já vai fazer esse requerimento, Clarice, o advogado, igual eu tô te contando, bem completo, né? Então, Exato. precisa do advogado ali, desde o início. Ele que começa tudo, né? Então, tendo já falado um pouco ali, já do meio do procedimento, agora eu vou passar. Eu não gostaria de ler, mas tem coisas que eu vou ter que ler, outros eu vou resumir, a partir do artigo 398 do Código Nacional, né, de Normas. Falando do Código Nacional, que eu acredito que todo mundo tenha anotado, né, que é o provimento 149, nós temos também aqui no Mato Grosso, para quem atua aqui no Mato Grosso,
o provimento 25 de 2023, tá? Que é da Corregedoria aqui do Estado, também é de meados do ano passado, eu não tô com a data aqui, porque eu não imprimi ele, mas também é de meados do ano passado. E ele veio esclarecendo mais coisas ainda, Clarice. Por quê? Na área do extrajudicial, gente, as normas dos cartórios, deixa eu deixar bem claro isso, elas são estaduais. Temos as normas federais, porém a corregedoria, ela pode especificar, né, algumas normas. Então, e é a corregedoria, através do Tribunal de Justiça, né, que nos fiscaliza, que edita provimentos, que edita normas. Então, ali no site do TJ, Corregedoria, você encontra os provimentos. Ou simples, digitar no Google, provimento 25 de 2023. Porque ele tem dados ali, que hoje eu estava recapitulando, maravilhosos. Assim, o que impedia a gente, ali ele vem explicando, não, você pode fazer dessa forma, né? Então é um segredo, é assim, quem está assistindo vai saber, né? Eu não vou conseguir lê-lo, então eu peço que vocês leiam, que é o instrumento de vocês, é a base jurídica de vocês, né? Então vamos lá. O artigo 398, ele já começa, né, dizendo que foi introduzido o artigo 216, que esse procedimento de uso capião extrajudicial, ele não é obrigatório preliminarmente para nada, tá, gente? Para nenhuma fase, como eu já vi justificando. Ele é opcional, gente. Ele não é obrigatório, não é uma fase preliminar para depois ir para o judiciário. Não. Inclusive, se você já tem um processo de uso capião que está lá há muitos anos e não desenrola, você pode pedir a suspensão por 30 dias ou até mesmo o arquivamento, né? Eu não sei se é essa palavra. A A desistência. desistência. A desistência. Exato. E após a desistência, né? E, inclusive, você pode utilizar as provas que já estavam no extrajudicial, no judicial. Exato. E o inverso também é permitido, tá, gente? Que depois eu vou falar. Mas olha, depois dessa live aqui, o capião em Sinop vai estar assim, ó. Né? Redondinho. Espero que a nossa registradora esteja assistindo também, para ela ficar bem feliz, né? Exato. E então, assim, vai estar redondinho, vai dar tudo certo. Vamos aumentar esse número aí, essa estatística, porque eu sei que Sinop nós temos aí muitos imóveis a serem regularizados. E para o mercado, gente, para nossa cidade, para qualquer pessoa, Clarice, no meu primeiro uso capião finalizado, você não sabe a gratidão que eu tive. Tipo assim, foi uma das melhores coisas na minha profissão como tabeliã e registradora. Sem contar que eu ganhei sacos e sacos de mandioca, melancia, tudo que tinha lá, né? Faz parte. Então, assim, é muito prazeroso. E Exato. voltando, né, na questão da ata, uma dica para os colegas, até foi, depois eu vou falar um pedido que a Cida me fez, mas quando a gente vai, gente, eu analiso tudo. Parece que a gente não tá. Mas assim, o tipo da construção, se ela é velha, aparente, se ela é nova, né? Você vê a lavoura, você vê as coisas, se eles estão ali há mais tempo mesmo. E uma dica até da Cida, porque muitos juntam como prova a conta de energia. Ela falou, Dani, por favor, na ata, que inclusive, gente, eu tô falando o provimento, mas sem ler, tá? Porque é muita coisa. Então eu tô atropelando um pouco, mas espero que se eu conseguir passar um pouquinho de informação para vocês, já tá valendo. Então, assim, a ata, ela pode conter até sons, né? As entrevistas, imagens, então eu adoro colocar imagens, a testemunha. E aí a Cida falou, Dani, tira uma foto do relógio lá, do padrão, para ver se bate, né? Com quem tá ali na conta de energia, com aquele imóvel. Achei super interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas aí ela me chamou, nós tivemos reunião para alinhar algumas coisas. Então, assim, a gente está fazendo de tudo aqui em Sinop, a gente não está medindo esforços para que seja aplicado esse procedimento, né? Que seja aí
tanto um desafogo para o judiciário, mas que seja também uma justiça completa, né? Com a ajuda aí do Extra, não que na justiça não seja, mas principalmente pela facilidade também, né, que vocês têm de chegar a um tabelião, conversar com o registrador ou com o funcionário, né? Então, para a gente finalizar realmente esse procedimento. Porque quem não registra não é Não é dono. dono. Então, nós não temos empréstimos, nós não temos circulação de riqueza, nós não temos um monte de coisa. Então, vê no rosto das pessoas, ai, meu imóvel tem uma matrícula, tá no meu nome, né? Eu posso fazer um empréstimo, eu posso para investir em outra coisa. Corre o risco de uma inadimplência do proprietário tabular, né? Do proprietário que está na matrícula, às vezes, e o teu imóvel que seria seu responder por essa dívida, né? Bem lembrado, né? Porque quem tá lá pode ter dívidas e você tá lá só na posse porque você fez um contratinho verbal, confiou, porque fez um contrato de gaveta, ou porque também, não só por esses casos, né? Mas também por tempo mesmo ali. Até ouvi numa live que é muito difícil, Clarice, ter uso capião por alguém que invade, sabe? São gente ou que tinha o justo título, né? Ou que tá ali mesmo, né? Há muito tempo. Então vamos lá, vamos voltar aqui, porque a pessoa gosta de falar e eu tô com medo do tempo. Podemos passar? Não. Podemos um pouco, podemos. Pouco, tá? Porque tem tanta coisa. Então tá, vamos lá. Deixa eu só ver. Ó, gente, não cabe uso capião de bem público, tá? Porém, existe uma jurisprudência bem escondidinha lá, mas isso é coisa bem assim única, tá? Então eu já vou falar, só porque eu sei, porque eu já li uma vez, mas nunca vi dando certo, tá? E falando nisso, então quais são o requerimento, né? O provimento no artigo 40, ele fala assim, que no que couber os requisitos da petição inicial. Às vezes eu sou procurada por colegas advogados. Ai, Dani, eu não sei nem por onde começar. Eu falei, imagine que um requerimento, uma petição inicial. Você vai qualificar, você vai endereçar para tabelião ou para o oficial, você vai qualificar as pessoas, as partes, que é muito importante. Aí você vai contar a modalidade de uso capião. Aqui eu já estou lendo os artigos, tá? Os incisos, tá? A modalidade de uso capião requerida, a base legal. Então, essa é a parte do advogado ali, ver, identificar em qual tipo de uso capião que se enquadraria, né? A origem e as características da posse. A origem, como que se deu? Ah, foi através de um contrato lá em não sei aonde, tal, não sei que ano, e vai contar a origem da posse. Uma historinha, as características da posse, mansa, pacífica, né, ininterrupta. É muito interessante, gente, a Clarice até nós comentamos, a questão da somatória das posses, né? Então, nós temos dois tipos de ascensão ali, de somatória de posse. Vou simplificar bastante. Ou o herdeiro, no caso de sucessão, dá para somar a posse, né? Ou o singular. Isso. E que tenha os requisitos. Mansa, pacífica e ininterrupta. De quem for contar a posse tem que ter os mesmos requisitos, né? Quer dizer, ela deve ser da mesma forma. Isso. E aí, Clarice, um detalhe importante. Isso tem que ser pedido. Porque senão o tabelião não vai mencionar. E tem advogado que não pede. É muito importante, né? Então, o nome. Ali a qualificação, inclusive, gente, eu vou simplificar. Né, Dani, as certidões, tudo que de quem você for somar, você tem que apresentar também, né? Sim, bem lembrado, tá? Até do cônjuge, né? Exato. Salvo separação de bens absoluta, né? Absoluta. Então, assim, você tem que ter esse cuidado. O número da matrícula ou transcrição. O que é transcrição, gente? Antigamente, antes da Lei de Registro Público de 73, tanto é que eu tinha no cartório de Maraial, era assim.
tá? Eram uns livrões que eu tive que mandar fazer armário especial, porque era tudo manuscrito e não tinha o número da matrícula, que hoje você pede uma matrícula, você tem lá todos os atos. Não. Matriculava um dia, averbava na outra e você tinha que procurar aquilo tudo manual. Então, essas são as transcrições, né? Então, pode usucapi imóvel que tem matrícula, ou na transcrição, ou ainda que não tenha matrícula, tá? E o pulo do gato está no provimento 25 do Mato Grosso, que ele especifica, e nos imóveis que não tem matrícula. Isso o Código Nacional não trouxe. Só trouxe falando que pode, mas como vai se processar, não, tá? Então, no 25 vocês vão encontrar, que não vai dar tempo de eu falar. E aí, o que acontece? O valor atribuído ao imóvel. Que valor é esse? O valor que comprei? O valor... Não, gente, já foi definido, né? Para minha tristeza como tabeliã de notas. É o valor venal do imóvel. O que é o valor venal, gente? Se urbano, aquele que é lançado lá para cálculo do IPTU. Se rural, o do ITR. E a gente sabe que no Brasil esses valores estão bem, diferentes. Porém, se a lei colocou, Daniele, cumpre a lei, valor venal, né, gente? Então, é o valor venal do imóvel. Vocês viram que tem mais ou menos o formato de uma petição inicial? Qualificação, para quem que é, o endereçamento, a base do pedido, né? E aí vem o artigo 401, falando que deve ser assinado por advogado ou defensor público, tá, gente? E como primeiro item, licença um pouquinho, tô gripada, gente. O primeiro item que vem tratando é a ata notarial. Aquela que eu contei, que começa no tabelionato de notas, onde a gente vai comprovar a posse, né? Eu tenho que qualificar todos, né? Temos que ter também no requerimento a descrição do imóvel conforme a matrícula. Ele vem meio que aperfeiçoando os itens do 400, que a gente já citou, né? As características. Então, ele tem que ter a descrição da matrícula, ele tem que ter o tempo e característica, a forma de aquisição, a modalidade de uso capião, o número de imóveis atingidos, né? Gente, esqueci de falar uma coisa importantíssima. Competência. Tá, o advogado que pegou o cliente lá. Esqueci, gente. Porque na minha cabeça, né, todo mundo já sabe. Aí a gente vai falando. Sabe, né? A competência, gente. A competência, ela foge um pouco àquela regra da Lei 8935, né, que fala que você pode escolher o tabelião para outros atos, a escolha da parte. No caso da uso capião, o tabelião de notas que vai lavrar a ata não pode ser qualquer um. Tem que ser o do local do imóvel. Porque a lei não obrigou. Mas todos nós, a maioria, nós vamos em loco. Por causa daqueles problemas, né? Que às vezes a gente tem. Então, assim, para dar uma segurança maior. Então, tem que ser, é lógico isso, tem que ser do local do imóvel. Ah, mas o meu imóvel é rural. Já tive um caso desse. Pega um pedaço de Santa Carmen e um pedaço de Sinop. Vai na maior parte do imóvel. Onde fica a maior parte do imóvel? É aquele tabelião, tá? E o registrador de imóvel? Obviamente, o do local do imóvel, né? Então, assim, o tabelião do local do imóvel, o registrador do local do imóvel, tá? Então, é o cartório que vocês têm que buscar. Então, aqui no provimento, ele deixa também que a gente pode, né, indagar testemunhas ou solicitar outros documentos que a gente acha conveniente, né? Temos a planta e o memorial descritivo. Isso é muito importante, tá, gente? Com aquela prova, né, de anotação de responsabilidade técnica, que alguns falam arte ou ART, né, e registrado no CREA ou no Conselho. Em alguns lugares pode ser, lá no Pernambuco, arquiteto ou engenheiro. Então, tem que ter essa anotação de responsabilidade técnica, a planta e o memorial descritivo. Bom, no provimento fala que se os confinantes e até mesmo os proprietários ali da matrícula, né, que está sendo o imóvel usucapido, se eles não assinarem na planta ou no memorial,
Eles podem fazer em apartado, como eu já disse, podem também serem indagados depois, né, notificados para essa manifestação através o registrador de imóveis solicita, aí entra outro cartório, o títulos e documentos, né? Que aqui é o do ladinho da Cida ali, que ela tem. Então, Isso. assim, então eles vão notificar, tá? E no caso da notificação, se não houver manifestação, né? Ciência, ok. Olha, vai dar registro. Então, assim, justo título, aqui eles falam, né, para trazer no requerimento da cadeia possessória, para mostrar, né, que demonstra a origem, a continuidade. Gente, justo título, no provimento vocês vão encontrar alguns exemplos, tá? Mas lá para o final seria o compromisso de compra e venda, o recibo, um contrato de cessão, de promessa de cessão, um pré-contrato, uma proposta de compra. Esses exemplos são um rol exemplificativo e não taxativo, tá? Então eu costumo pedir tudo. Tudo que eu acho, assim, no juiz do título eles falam aqui, mas voltando lá nas provas do tempo de posse, você compra insumos em tal lugar, tem a notinha, tudo que tiver, gente. No Quanto uso mais, capião urbano, melhor, peguei né, Dani? fotos da Mais família prova antiga, posse. construindo a casa, os filhos ajudando, né? Então, assim, é muito bacana. Sempre tem prova, a gente dá, né? Sempre tem alguma coisa. Se você buscar, mas não tá no meu nome, não tá no seu que. Não, tem provas, entendeu? E aqui eles citam, né? As certidões, gente, muito importante. Certidões negativas dos distribuidores, da Justiça Estadual e Federal. Tanto da situação do imóvel, tá? Para comprovar, gente, que não tem litígio, não tem uma demarcação, não tem nada, quanto do local de residência dos requerentes. Vou tratar de requerentes que fica mais simples, tá? E também do tabular, né? No caso, não, aqui Proprietário. é do imóvel, mas como você tinha dito. E aí, o que acontece do proprietário, também do cônjuge, dos possuidores, de tudo, tem que ter essas certidões, tá? Essencial. Uma coisa que eu achei muito interessante, olha eu pegando, tem tanta anotação, gente. Uma coisa que eu achei muito interessante nas certidões, porque no provimento ele fala certidão negativa. Mas e se eu tenho uma certidão positiva, porque eu tenho uma ação de indenização contra. Aí a Corregedoria do Mato Grosso deixou lá no provimento 25 uma solução. Você vai tirar uma certidão de inteiro teor, vai demonstrar como que está o processo e que não tem nada a ver com o imóvel. Exato. Tá tudo lá, gente. Então, assim, é muito bom esse provimento da corregedoria. Vou até elogiar os nossos corregedores, porque ele veio sanando algumas coisas que a gente ficava, sabe? E agora? O que a gente faz? Mandar para o judicial, né? E a gente já lia isso em doutrina, agora a gente tem um embasamento aí no provimento, tá? Deixa eu voltar aqui no 149. Descrição georreferenciada. Gente, nós temos um decreto em que fala os prazos para o georreferenciamento, né, de imóvel rural. E hoje, né, porque em novembro, acho que ficou, hoje só tá fora do gel 25 25. Uhum. para baixo, né? Isso, Só 25. 25. Então, 25 e é bom hectares. fazer o gel, é ótimo, né? Vamos mudar aí nosso Brasil, vamos deixar tudo certinho, né? Bonitinho, Nossas terras, cuidar ajustado, das né? nossas terras, né? E Localizado, né? Para não ter. localizar. Exatamente. Então, assim, o georreferenciamento, né? Um detalhe, anotem aí, advogados. O instrumento de mandato, a procuração, ela tem que ter poderes especiais, tá? Especiais. Não precisa ser pública, pode ser, né, a particular, mas tem que ter poderes especiais, tá bom? Então, certidão dos órgãos municipais e federais. Tava esquecendo isso.
que demonstre se o imóvel é urbano ou é rural, tá, gente? Tem que ter. Os documentos, gente, eles serão todos apresentados no original. Porém, a gente pode tirar a cópia autenticada. Tem também o parágrafo. Um pouquinho. No provimento, que eu não vou achar agora, tá? Achei. Se for em cópia, o advogado ele vai declarar que o documento é autêntico, mas sob sua É responsabilidade. responsabilidade, né, do advogado. Eu falo assim, ó, eu vou aproveitar, porque sempre quando eu falo do extrajudicial, eu falo isso que eu ouvi de um professor. O reconhecimento de firma é o seguro mais barato do Brasil. Exato. Porque ele assegura que aquela pessoa assinou um cartório, a autenticidade, a veracidade, a data, tá? Exato. Forjar. Até o contrato, né? Quando faz lá o contrato de compra e venda, que depois vai usar aquele contrato para uso capião. Tendo a autenticidade das assinaturas, aquela data comprova a data da posse. Sim, Né? até porque tem espertinhos que fazem contratos retroativos, né? Exato. E aí, com esse pedido do reconhecimento de firma aqui no Mato Grosso, para qualquer ato que envolva imóvel, eu já peguei muita coisa, tá? Tipo, citando uma data e quando você olha na etiqueta é outra, né? Então, assim, são algumas coisas da prática, tá, gente? Deixa eu ver aqui pontos mais importantes. Juntou todos esses documentos, você vai prenotar no cartório de registro de imóveis. É um protocolo, a prenotação, né? Essa prenotação, ela fica sobrestada, né? Ela ultrapassa o prazo normal da lei até que seja definido, né, o curso aí do procedimento, se positivo, se dá registro ou não. Vou falar em termos mais simples. Então, outra coisa aqui do provimento 25, o cartório de notas, que eu nem sabia disso, né? Que a pessoa não leu todo, tem 30 dias para lavrar a ata, tá, advogados? Porém, no meu cartório, graças a Deus, somos muito eficientes e lavramos a ata. Então, assim, nunca tive problemas, né? Tendo toda a documentação. E o cartório de registro de imóveis, ele traz lá no provimento 25 que protocolado, né, autuado, tem 2 dias para autuar a documentação. Depois de autuado, ele tem 10 dias para dar a nota de exigência do que estiver faltando ou prosseguir, tá? E o advogado, caso ele seja, prestem atenção, gente, intimado para a nota de exigência ali, que geralmente tem que ser por e-mail, ele tem que ser notificado, né? Ele tem 15 dias úteis para responder, providenciar a documentação, tá? E depois dar prosseguimento. Bom, então ele veio com esses prazos, porque no nacional a gente não tem prazo, né? Então, esse é um a mais aqui do Mato Grosso, né, que ajuda muito. Infelizmente, gente, eu ouvi numa live, até era um advogado lá do Nordeste, falando que muitos. Só um pouquinho, gente. Tem 6%, porque eu não ia fazer pelo celular. Deixa eu colocar para carregar, se eu vou ficar sem. Falando que muitos tabeliães e registradores se recusavam ao procedimento de uso capião. Agora eu vou ter que ficar segurando na mão, gente. Eles se recusavam, até porque, Clarice, eu te falei, a responsabilidade é muito grande. Muito e a responsabilidade, grande, maior ainda, é do registrador de imóveis, né? Que vai decidir. Então, o que acontece? Muitos tinham receio, né? Sempre davam um jeitinho. Agora, com esse provimento do Mato Grosso, tem até um artigo que, se o tabelião de notas ou o registrador se recusar, você faz uma reclamação para o corregedor permanente. Gente, quem é o corregedor permanente? É o diretor do foro aqui em Sinop, Dr. Kleber. Por quê? Porque não existe uma vara especializada em registros públicos, né? Então, todo assunto que envolver cartório
vocês vão fazer administrativamente um pedido ao juiz diretor do foro, tá? Se for direto a ele, né? E temos o procedimento da suscitação de dúvida, que é um procedimento administrativo que também está previsto aqui para uso capião, tá? Mais para frente vai se falar sobre isso. Então, existe também alguns casos de que é dispensado, né, a planta e o memorial descritivo quando for de loteamento, quando for condomínio edilício, tá? No Mato Grosso ele fala que é dispensado, né, a planta e memorial quando for condomínio edilício, averbada a construção, tudo certinho. Vamos lá, só mais um minuto. Quando ele está de acordo, né, com a matrícula e não Também. atingindo o direito dos confrontantes, né? Isso, também. Exato. Né? É que a gente é mais Aí, acostumado se com no o imóvel rural, der aí alguma diferença, alguma que invade, né? Ou não, teoricamente invade, né? O do vizinho, sempre é necessário o mapa e o sim, memorial, né? sempre. Sempre. Eu só vi a dispensa mesmo do condomínio, né? E quando a matrícula é conforme exatamente, Conforme não tem exatamente aumento ou está na. diminuição, nada, né? Exato. Uhum. Olha, o requerimento, gente, pode haver mais de uma ata notarial, tá? A gente vai lá, constata, eu quero fazer por ata a declaração, né? Uma ata declaratória também pode ser juntada, tá? E que nem no caso, eu tenho um vizinho, eu preciso comprovar a minha posse lá, que seja aos 15 anos, né? Eu preciso comprovar. Eu tenho um vizinho que morou, meu vizinho, por 10 anos, mas faz 5 anos que ele foi embora. Eu posso pedir para ele fazer uma ata, aí nesse caso não tem a competência, né? Porque Ou até somente a ata mesmo da usucapião, para poder ele Até mesmo atestar mais essa minha posse. barato, né? Que eu sempre tenho que passar o jeito mais menos oneroso. Uma declaração particular com firma reconhecida por autenticidade, tá? Nem a ata precisaria, tá bom? Pode ser uma declaração que o advogado vai preparar, vai mandar para ele e ele vai reconhecer firma, né? Exato. Ou uma ata declaratória, eu também já fiz. Então, vai do gosto do cliente e do advogado, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Tem muita coisa do provimento, viu, gente? Sim. 149. Mas eu tô tentando falar as coisas que. Uma coisa importante da ata, tá? Na ata, a gente tem que deixar claro para os clientes, para os requerentes, que ali a gente está certificando a posse. A gente não é a propriedade, não passou pelo registro de imóveis ainda, né? Então, vem falando que a ata não tem valor como confirmação de estabelecimento da propriedade. É uma prova, né? Então, o que que acontece? A gente tem que colocar e deixar claro para o cliente, né? E são duas fases, tá? Advogados inicia no notas e termina no RI. Deixa eu ver aqui. Posse comum também é admitido, tá? Desde que provem a posse. Voltando na uso capião, que eu só falei um pouquinho, eu acho isso tão importante. Como eu disse, gente, a uso capião não é a única solução, não é a primeira e deveria ser a última. Porque o próprio provimento, ele fala que a uso capião ele não serve para burlar as normas de direito notarial e registral. Não servem para sonegar impostos, né? ITBI. O ITBI, o ITCMD, né? Então, assim, a uso capião é uma aquisição originária, né? O que é uma aquisição originária? Ela nasce, é como se a propriedade, tanto é que imóvel que no provimento, tanto nacional quanto do Mato Grosso, ele fala assim: se o imóvel é igualzinho à matrícula, você pode continuar naquela matrícula, né? Colocar todo o procedimento. Agora, se o imóvel é remanescente ou não bate, não é o mesmo perímetro, você tem que encerrar aquela matrícula e você abre outra, tá? Aí, Clarice, tinha bastante no início da Uso Capião, lá em 2018, a gente tinha muitos questionamentos. E os gravames? É aquisição originária, né? Gravames, ou o que tiver na matrícula, uma hipoteca, né? Ou uma indisponibilidade, o que que acontece? E o provimento veio e sanou isso. Não impede a Uso Capião, porém, vai ser levado para a matrícula nova.
E E cabe ao aí, requerente solicitar cabe o ao juízo requerente que sanar. determinou o gravame. Exato. Isso mesmo, tá afiadíssima, hein? Ô, minha querida, vamos lá, vai me ajudando que eu tô passando aqui as folhas do provimento, né? Já falei da notificação, caso não vá, nem né, anuência na ata ou na planta, o registrador de imóveis pode, o registrador de imóveis pode fazer diligências, tá? Uma coisa importante, existe aqui no provimento falando o procedimento de justificação administrativa, no caso da usucapião, quando há alguma impugnação ali. Eu perguntei, aqui em Sinop nunca teve, tá? Houve um pedido, mas resolveram antes da justificação administrativa. Então vamos lá. Autuado tudo esses documentos, o registrador de imóveis vai analisar. Tudo ok, ele vai começar a noticiar isso, né? Intimar os órgãos. Por que intimar os órgãos públicos? Tanto a nível federal, estadual e municipal. Para ver se não é nenhum bem público, que não pode ser usucapido, né? Para ter aí. E o que acontece? Esse foi um dos grandes entraves da usucapião aqui no município de Sinop. Porque eu até tive acesso a uma decisão hoje, né? Em que loteamento irregular, que você também me perguntou, voltando à última RAT, por isso que eu tô falando isso, gente. O município falava que era um loteamento irregular, por isso ele não concordava com a usucapião, né, e tal. E isso brecava, a gente teria que mandar para o judiciário. A parte, por Deus, suscitou dúvida, né? E o juiz corregedor permanente do município de Sinop, achei uma decisão super acertada, falou que em loteamentos irregular não impede o uso capião, né? Que daí, nesse caso em específico, que é um loteamento irregular, gente? É aquele que começou o registro lá no registro de imóveis, né? Que é vender parcelamento do solo, né? O loteamento, mas não concluiu algumas fases, né? Teve, às vezes, a liberação da prefeitura, mas não teve, né, a continuação ali do loteamento, ele se torna irregular. O clandestino é aquele que nunca fez nada, não deu entrada em lugar nenhum, né? Por exemplo, às vezes uma favela, né, onde tem os núcleos urbanos mais que são invasões. Então, Aí assim, até cabe, mas não a uso capião. Seria uma reurb, seria reurb, outras formas de isso. Só que o que o regularização. juiz acertou? Não é porque não fazem a reurb que não vai poder uso capião. Muito pelo contrário. A uso capião é uma forma de regularizar, né? E que continuar naquela situação por vários anos, né? A prefeitura tem que fiscalizar. Se o loteamento é irregular, embarga a obra, vai notificar, não sei o quê, ou vamos fazer uma reurb, né? Que precisa. Não, agora não pode, não pode uso capião. Então ali você já vê que é uma impossibilidade a regularização. Você tem que demonstrar, doutores, agora eu vou voltar. Tem que demonstrar a impossibilidade, tá? Das vias convencionais, né? Não é para fugir do inventário para não pagar ITCMD, não é para fugir, por exemplo, compro um terreno, faço um compromisso de compra e venda, aí vendo para um terceiro, aquele terceiro já vende para um outro terceiro, que o outro terceiro vende para o outro, e aí o último fala, eu quero fazer um uso capião, porque fazer todas essas escrituras, né, atrás, e não é assim, gente. O que eu estava falando? Perguntei para o posicionamento da doutora Cida. Ela é muito criteriosa, adota a última ratio, né? Ou seja, a última. Se não couber nenhum instituto notarial e né, registral, aí sim, na impossibilidade, né, a uso capião. Tem os pressupostos da uso capião, mas precisa também haver uma impossibilidade ali, tá? Tanto que tem que apresentar justificativa, né? Para Caso conseguir. não justifique, porque tem uns que acham que a gente vai deixar passar, a gente manda emendar o requerimento, né? No caso, a Exato. registradora de imóveis, né? Então, assim, também o que também trouxe aqui, a empresa jurídica vai ser notificado, né, no representante legal.
Legal. O provimento do Mato Grosso trouxe ainda mais umas peculiaridades para vocês verem que eles podem pedir também, pediu até, né, a declaração da junta para ver quem é, né? Ele acrescenta algumas coisas, tá? Então a gente pode pedir. Só para finalizarmos. Já deu mais de 1 hora, Dani. Pois é. Vamos rapidinho, é que eu Mas entrei depois. pode continuar. Olha só. Você me perguntou também, eu vou deixar esse ponto é bem da somatória da posse, né? Eu já disse que na sucessão, e tem o artigo 409 do provimento, ele fala: na hipótese de algum titular dos direitos reais registrados na matrícula do imóvel, se ele falecer, então, tanto os confinantes como quem está ali no tabular vai ser intimado, né? Os herdeiros, aí tem que ter a nomeação de inventariante, tá? Ou extrajudicial ou o judicial, onde ele vai representar, tá bom? Por exemplo, também, meu pai solicitou uso capião, mas veio a falecer. Continua também, né, o herdeiro que estiver na posse, ou também, que eu vi uma novidade, no provimento do Mato Grosso, fala-se que vai sobrestar o uso capião, quando finalizada a partilha, vai ser partilhado o imóvel, belezinha, tá? Então, assim, achei bem legal. Vamos lá para o procedimento. Então, um dos embaraços era quando se intimava ali os órgãos públicos, né? Que não respondiam, demoravam muito. Então, hoje em dia já está bem. A Corregedoria do Mato Grosso vem fazendo um trabalho para que funcione mesmo, sabe? O Instituto. Então, deu uma alavancada aí mais para o começo desse ano, que o problema foi até alertado pela doutora Cid do ano passado. Outra coisa que eu achei interessante é sobre a prova de quitação, né? Por exemplo, a gente tem um contrato lá e a prova de quitação, né, desse que houve o pagamento. O provimento do Mato Grosso, ele inovou trazendo que, além no provimento ele fala uma declaração, né, do vendedor ou a última parcela. E aí o Código do Mato Grosso, o provimento, ele fala que equivale à prova de quitação uma certidão emitida após 5 anos do vencimento da dívida do local do imóvel e do domicílio do requerente, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, para ver que não tem não nenhuma cobrança. Uma cobrança. Então, ele veio dando mais esse suporte, porque, pô, e numa enchente, perdi a última prestação, a última nota promissória, a última, né? O que a gente faz? Campeão? Até Não, né, porque o gente? fato dos 5 anos, né? Quer dizer, ele já está contando aquela prescrição Prescreve. aquisitiva. Exatamente. Né? Então, esse prazo já decorreu de qualquer forma. Então, gente, eu vou ter que finalizar. Tinha algumas coisas ainda importantes. Mas assim, é mais da parte do registro de imóveis. Vou só tentar fechar aqui. Intimou os órgãos públicos, também tem que ser feito o edital para terceiros, tá? 15 dias corridos para eles impugnarem, tá? Se houver, olha que legal, no provimento, até anotei isso. O provimento do Mato Grosso, ele fala, porque antes tinha assim, eu vou impugnar, mas não tinha nem razão para impugnar, entendeu? Eu vou impugnar porque eu quero impugnar o confinante, ou ele cita alguns exemplos de impugnações infundadas e que daí pode seguir do registrador. Não precisa nem da conciliação, nem. né? E aí eu achei legal, porque um dos itens ele fala assim: se o juiz corregedor permanente já tiver decidido aquela questão, que é justamente dos imóveis irregulares, taca-lhe pau, né? Já foi decidido. Então, assim, ele vem falando o que seria, né? Impugnações infundadas. Porque também em muitos órgãos é o tal do copia, cola e manda, né? Exato. E a gente fica amarrado. Vamos ser sinceros. Então, hoje em dia, a gente tem também a questão da mediação e conciliação, tá? Nunca precisou ser feita aqui em Sinop. Eu questionei isso. E que veio também para ajudar. Você pode ver que o intuito da lei é que ela funcione mesmo, sabe? Que regularize, né? E regularize, tá? Deixa eu só ver aqui.
seria isso. Caso o registrador de imóveis entenda não ser suficiente as provas, tiver alguma dúvida, ele tem que dar fundamentada a negativa, tá? Essa negativa você pode até recorrer, né, para ver se ele muda, ou você pode suscitar dúvida, né, através do cartório de registro de imóveis mesmo, que vai encaminhar para o judiciário. Bom, acho que uma das principais coisas eu consegui resumir em 1 hora, porque eu uso capião, eu acho que seriam umas 3 lives, né? Tentei resumir ao máximo, né? Espero ter contribuído com a advocacia sinopense. Agradeço o convite, quero dizer que estou sempre à disposição de vocês. Dani, nós, em nome da Comissão de Direito Notarial e Registral, aqui da 6ª Subseção do OAB, agradecemos imensamente a tua colaboração, os teus esclarecimentos, e assim como a gente, na advocacia, a gente sempre pôde contar com você, também com a Cida no cartório de registro de imóveis. Sempre quando a gente tem dúvida, a gente consegue esclarecer, a gente agradece essa cooperação que vocês têm com a advocacia e de coração agradecemos toda essa explanação que você fez, todos esses esclarecimentos. Ficamos muito gratos pela tua participação. Obrigada, Dani. Você sabe que eu tenho a OAB no meu coração, né? Frequento a de Sinop desde os meus 14 anos por conta da minha mãe, da minha irmã, e já advoguei em Sinop por mais de 3 anos. Então conheço muito de vocês, sei da realidade da advocacia, tá? Estou sempre à disposição, tanto no cartório de Sinop quanto no cartório de Santa Carmen, pois atendo nos dois, tá? Meus colaboradores estão à disposição. Caso não saibam, né, responder, vai chegar até mim, tá? Podem ficar tranquilos. Vocês têm o meu contato, tá? Eu procuro sempre esclarecer a dúvida de qualquer pessoa. E para mim é uma honra. Eu estou assim sempre disponível para vocês. Um agradecimento especial ao meu amigo Rodrigo Turati, que também é da comissão. Doutora Márcia, não sei se ainda está na comissão. Comissão. Então, assim, são pessoas, né, que eu tenho aí um contato. Agradecer a acolhida de vocês, minha aqui em Sinop, que é meu lar. Então, assim, eu fico muito feliz em poder contribuir, que seja um pouquinho, mas para a nossa cidade alavancar, né? E a advocacia sinopense. Em nome da doutora Xênia, que é minha amiga de coração, eu agradeço. Uma boa tarde a todos e estou sempre à disposição. Obrigada, Dani. A gente que agradece. Ficamos realmente muito gratos com a tua participação e também com a tua disponibilidade de sempre nos atender. Obrigada, tá? Imagina. Até Beijo. Mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. E mais uma live, então, da nossa Comissão de Direito Notarial e Registral, falando, então, hoje sobre a uso capião. Muito obrigada. Não mexe.